quando um engomadinho religioso falou: Priscila Alcântara é filha do diabo. Não é filha pródiga, ela é da igreja, se desviou e ela tem retorno, porque o filho pródigo não pode voltar. Não, Bruna Marquezine é filha do diabo. Filho do diabo é ele, fala isso. Você só me viu brigando uma vez na internet. Não foi 10. Porque as pessoas falam, eu me calo, porque eu não ligo porque os outros falam. Só uma vez, quando um engomadinho religioso falou: Priscila Alcântara é filha do diabo. Não é filha pródiga, ela é da igreja, se desviou e ela tem retorno, porque o filho pródigo não pode voltar. Não, Bruna Marquezine é filha do diabo. Filho do diabo é ele, fala isso. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que está na luz e fala mal do seu irmão, engana-se a si mesmo, está em trevas. Então quem fala mal do próximo está em trevas. Aí eu queria saber qual é o ministério mais poderoso. O dele, que destrói, falando vida dos outros, ou o meu que salva? Aí pergunta, quem falou? Tem igreja grande, tem ministério? Não, é auxiliar, prega nas igrejas que os outros. Descobri um pastor que para mim tem meu respeito. Pegou o microfone na mão dele e falou assim: aqui tem um pastor. Quer pregar, prega a palavra, não vai bater nas ovelhas não. Eu acho que quem tem que consertar a ovelha é pastor. Quem tem que educar filho é pai e mãe. Quem tem que bater com vara e corrigir é pai e mãe. Não vem pessoas de fora querer bater nos meus filhos. Minha filha e meu filho tem pai. E tem mãe. E minhas ovelhas têm pastor. Bom. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a esse humilde canal. Irmãos, depois do último vídeo, muitos pensaram que iria ver uma resposta daquelas, não é? Do pastor Eliseu Rodrigues, umas cajadadas, aquelas que ele costuma dar. Porém, irmão, Leonardo Salles e pastor Eliseu Rodrigues se encontraram aí em um evento. E o que você acha que aconteceu? Será que o pastor Eliseu saiu dando aquelas cajadadas para todo lado? Que nada, irmãos. Veja agora o que aconteceu neste evento, com o encontro entre Leonardo Salles e Eliseu Rodrigues. Essa até eu quero ver, hein, irmãos? Preste atenção na fala do pastor Eliseu Rodrigues. Tenho sido forte de contato entre amigos que se feriram. Ontem, alguns amigos me fizeram colher as pacificações plantadas. Minha esposa, que desligou o Wi-Fi ao ver o pastor Leonardo Salles no púlpito, ajoelhou-se e pediu a Deus que tocasse nossos corações para que conversássemos. O pastor Renan Lopes há muito tempo vem conversando comigo sobre um possível encontro. Jackson me aconselhou na tribuna encontrá-lo no pós-culto. Pastor Eduardo Reis me disse: você é grande, mas hoje pode ficar maior. Por último, o pastor Moisés Martins chamou pastor Leonardo Salles para que nós abraçássemos. Eu brinquei e disse: não. Ele disse, sorrindo: vai sim. Ele veio-nos e nos abraçamos. Eu confirmei minha posição sobre os ímpios e ele me explicou que de fato ele queria dizer ali, meus irmãos, me mostraram que Leonardo Salles é o meu irmão em Cristo. Uma palavra que falei no meio da pregação me empatou profundamente. Jesus exaltou Pedro enquanto segurava a sua mão, pois não podemos repreender com a verdade quem não queremos ajudar em amor. Pastor Leonardo Salles, estou aqui disposto a ajudá-lo em benefício do reino e da sua alma, naquilo que precisares. Um abraço e obrigado pela humildade. Pastor Eliseu Rodrigues. Como é que você está? Bem, graças a Deus. Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, o senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado para mim ou simplesmente citou meu nome, Foi. dizendo que eu citava nome de Priscila Alcântara, Gessé Aguiar em pregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter like. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou Gessé Aguiar. Eu só ia estar no TikTok, que está no YouTube, Colocar seu nome. Não. Aí você está dependendo de vídeos isolados. Mas não que tem como ser. Mas não tem como botar tua voz no vídeo. Aí você está dependendo de vídeos isolados, porque é o seguinte, eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, assim como Paulo e os profetas sempre citaram o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles envergonham o nome de Deus publicamente, por que o nome deles não podem ser citados publicamente?
Jesse Aguiar, eu simplesmente dei um conselho a ele. Pergunta. Incomodou falar o nome? Não entendi. Incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação, quem está citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, para citar meu nome. Falar do teu nome. Você está falando de Lúcifer aí? Nem esse nome tem na Bíblia, Leonardo. Oi? Não tem o nome Lúcifer na Bíblia, Leonardo. Como é que é? Você está inventando o nome que não tem na Bíblia. O que não tem na Bíblia? Isso aí é um acréscimo. Esse nome Lúcifer que você acabou de inventar. Então, não pode falar o nome Lúcifer, diabo, Satanás? Não pode, mas não está na Bíblia. Você disse que está na Bíblia. Se você está me chamando para pregar a Bíblia e não citar nome de pessoas, você está citando um nome que não tem na Bíblia. Abre a Bíblia, cara. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Jesse Aguiar, eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram e nós conversamos depois. A Priscila Alcântara, eu falei que ela deveria se converter e depois a igreja viu o resultado. Dizendo o seguinte, assim como você me acusou de citar nome de quem errou com a igreja, você citou o nome, que foi o meu. Agora, qual foi o meu propósito? Anunciar à igreja que ela deveria se converter, pois a muitos ela enganou. E pode ser salva em Cristo. E até hoje ela pode ser salva. Um minuto para você me ouvir. Agora eu te dou até 10. Foi ajudando a Priscila para ela se converter. Porventura a Bíblia não está escrito que convence um homem do pecado é o Espírito Santo? Seu papel do Espírito Santo agora? Você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga para ela. Leonardo Salles, a minha função... Olha para mim. Você me fez uma pergunta, deixa eu te responder, eu não te fiz pergunta. Comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado. Você e bate no pecado. Aí, sabe, Mateus 5. Eu não fosse igual você. A mulher, quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus ia expor ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque de Sem para Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embriagou e ficou nu. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expor, você foi chamado para... vergonha o nome de Jesus publicamente deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você o evangelho não é representado por você, profeta de Deus. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. É pastor de igreja. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Então, você não tem visão. Não mande eu pegar visão que você não tem visão. Essa é a palavra para você. A prioridade, Salles, são as escrituras. Sua igreja. Ô, meu amor, se eu não gostasse da Bíblia, se eu não amasse a palavra, não pelas eu prego escrituras. uma hora, eu tô uma live de 40 pregando uma mensagem diferente, não é estudada em computador, tablet, Google, não. Mensagem totalmente diferente, revelada pelo Espírito. Então, eu amo a palavra. Você nunca vai me ver, nunca, falando que não é a palavra. Passa a ser a minha palavra. Não foram. É a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de visão. Conforme a profecia do capítulo 21, não foram os ímpios que fizeram como foi anunciado o mal. Capítulo 21, versículo 10. Demorando alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, os judeus vão te ligar em Jerusalém. Que versículo me acompanhar? Pegarão nas mãos dos gentios. Paulo simplesmente vazou. Paulo não
deu ouvido ao desejo profético de que ele ficasse ali parado. Olha só, a profecia foi até correta a respeito do que ele viveria, mas não foram os judeus que amarraram, conforme... Voltando. Não foram os judeus que o amarraram, conforme ele falou. Foram os romanos. Pô, se cumpriu, falou, se cumpriu o que seria. O problema de não ouvir a palavra profética, que inclusive Paulo não ouviu, mas queria que Júlio ouvisse. Quando Paulo estava no navio, que falou com Júlio, e estava com 276 presos, que era o centurião, ele falou, vai ser perigosa a viagem. Paulo estava falando, mesmo assim, ele preferiu ouvir... O que eu ia falar para você, que eu ia falar em 1 Coríntios 12 a 14, e por que eu estou usando o texto de Ágabo? Primeiro, 1 Coríntios 12 a 14, o dom de profecia é para edificação da igreja. Não... Edificar, exortar, consolar e encorajar. Os dois servem para isso, a igreja. Tudo isso o único dom tudo isso edifica mesmo é o dom de língua, caso Salles, não há... tudo isso edifica a igreja. Salles, tudo isso edifica a igreja. Entendeu? Sim ou não? Tudo isso edifica a igreja. Toda vez que você falou sobre o seu dom de profecia, você citou incrédulos. 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 14, os dons são na igreja, para a edificação da igreja. Pronto. Primeiro... Não, senhor. Porque como é que no capítulo 4 Jesus está falando para uma samaritana? Paulo vai dizer, ó, eu vou terminar aqui. Você a, tá samaritana, igual... a samaritana já tinha noção de adoração. Você está em jogo. Deus está mandando entrar na casa do filho que quer batizar. A samaritana já tinha noção de adoração. Ela puxa o assunto sobre adoração em João 4. Nós estamos falando de incrédulos. Deixa eu fazer o segundo ponto. Segundo ponto, de Ágabo. Ágabo. Minha última fala, eu só vou ficar ouvindo até o final. Você está falando que não está falando para incrédulo. Eu acabei de ler, tu já voltou várias vezes na tua própria palavra na live, pô, tá salva. Olha só. Você falou que não é para incrédulo a profecia, é só para a igreja. Se Paulo vai dizer se houver línguas estranhas, que é comigo, se houver línguas estranhas, se houver línguas estranhas, os incrédulos e doutos acharão que estão loucos, mas se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos. Se prostrarão. Se prostrarão. De fato, no meio de vós, amigo. No meio de vós, tá? Ímpio. Tá. Salles, o ímpio acontece... Eu sou pentecostal, Salles. Eu acredito. Nossa, não, você falar que uma hora você erra, não é feio. Você tá aí, há uma hora tentando ler, achar e encontrar. Eu tô aqui, ó. Só pensando, isso não é uma briga, é minha maneira de falar assim. Mas assume, porque errou uma vez, você não errou em nada. Não, bora lá. É porque eu só quero abrir a Bíblia. A profecia de Ágabo, conforme você disse, em 11 se cumpriu. Mas eu estou falando dele para Paulo, não dele para a igreja. Para Paulo está em Atos 21. Eu te provei. Não foram os judeus que amarraram, então, foram os romanos. Então, que lá? Então, eu vou seguir teu pensamento. Se o teu pensamento está certo, então a Bíblia diz que água doce e amarga não pode sair da mesma fonte. Vence maldição, que comunhão tem luz com treva. Como é que o cara profetiza para Paulo, Paulo recebe a profecia? Pergunta, você coloca uma cantora que nem se converteu para cantar no seu púlpito. Que pessoa que cantou? A igreja. Meu amigo, se eu fosse botar no altar só quem merece, nem tu pregaria aqui. Eu falei altar, não existe altar, tá? Agora, sabe o que seria feio? Sabe o que eu seria feio? Sabe o que seria feio? Eu colocar ela no altar. Sabe o que seria feio? Ela colocar ela no altar para ela cantar música popular. É feio. Eu não sei. Ela cantou louvor. Velho, não. Você falou que é palavra. Você é carioca? Sou carioca. Eu sou nordestino, então é dois bravos no jeito de falar. 14, 24. Se todos profetizarem, porque ele estava colocando a profecia acima das línguas faladas sem interpretação, né? Se todos profetizarem e algum... Tu foi para onde agora? 14, 24. 1 Coríntios. Não, estava em Atos ainda. Vai, 1 Coríntios, capítulo? 14, 24. Vai, 14, 24. Se todos profetizarem
e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Se e é possibilidade. Os segredos do seu coração, do ímpio, né? Do indouto, do que não tem conhecimento sobre os dons, ou do incrédulo, ficarão manifestos pela profecia de todos. Não tem na Bíblia esse negócio de um cara pegar o microfone e ele sozinho profetizar para 30, 50 pessoas, sabe? Amigo, mas na minha igreja não profetiza sozinho, não. Vem aqui, até criança de Tá. 8 anos de idade Pronto, profetiza. bom. Eu tenho para provar. Uhum. E, ó, continua aí, ó. Ó, o versículo 24. Não, eu não quero prova, eu só quero terminar o texto. Então lê, vai, pode ler. Para te provar Não, que eu concordo com você, entendeu? Meu culto é o vídeo. Segredos do seu coração. Hã? Vai, ó, versículo 24. Ó. Mas se todos profetizarem e algum indouto infiel ou incrédulo entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Ou seja, Deus revela segredo do coração para convencer. Por que Paulo não está dizendo aqui, ó? Prega, bate nos outros. Fala de Priscila Alcântara. Fala de não sei quem. Se todos profetizarem. Todos profetizarem aqui. Lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, quando Deus está no lugar, meu irmão. Ok. Quando... Ele entrou aonde? Ele entrou aonde, Salles? Salles, ele entrou aonde? Quem entrou? O indouto e o incrédulo. Tá aqui, meu amigo. Na igreja. Eu profetizo aonde, meu amigo? Não, calma, Salles. O que eu tô querendo dizer, tá? Casa, deixa eu fazer uma pergunta, Salles, se não deixa. Vai. Se o incrédulo entra na sua igreja e Deus te usa um dom da profecia, eu não duvido do dom da profecia. Eu só acho que falta a palavra da sabedoria na vida de muita gente que tem o dom da profecia. Um exemplo. Deixa eu só concluir que eu vou te explicar o que é a diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Quando essa pessoa ímpia entrou, se prostrou e confessou e adorou a Deus, se converteu, a igreja foi edificada ou não? A igreja foi edificada. Entendeu? Os irmãos saíram dali edificados. Isso. Deixa claro. O que você quer dizer com isso? Você está usando essa base? Eu quero dizer que no contexto de 1 Coríntios 12 a 14, os dons espirituais são para edificação da igreja. Vem cá. Quando Deus... A Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Quando Deus revela... Daniel vai dizer assim, ó, Deus revela o profundo, oculto, escondido, mora na luz e conhece até quem está em trevas. Amós 3,7 vai dizer, eu só estou Bíblia sem abrir. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O Deus que revelou Daniel, o sonho do rei, foi para a igreja? O Deus que revelou Eliseu, que o rei estava vindo para pegar, e Deus revelava que estava na câmara secreta, no quarto. Não foi Deus? O Deus que vamos para o Novo Testamento, o Deus que revelou para Pedro, meio-dia, em Jope, que um véu rasgava e mandava comer animais. Eu não vou comer animal impuro. Não chama de impuro que eu fiquei para entrar na casa de Cornélio, que foi batizado no Espírito Santo, sem ser batizado nas águas antes, foi batizado no Espírito Santo. Um camarada que era gentio. Foi dentro da igreja ou dentro de casa? Ora bola. Foi dentro da igreja. Casa. Mas Atos dos Apóstolos é a história de quem? Da casa de Cornélio ou da igreja para a igreja? Meu amigo, você joga uma pergunta respondendo outra, me responde. Você está falando que os dons é só para a igreja. Os dons é só para a igreja. Mas no caso da casa de Cornélio, é o quê? Na casa... Bora pro texto, Salles. Atos 10, você sabe onde está escrito, né? Casa. Oi? Desceu pelo Salles, telhado. A igreja não é prédio, Salles. A igreja... Atos capítulo 10. A igreja sou eu, meu amigo. Então, onde eu estiver, a igreja está. Não, Salles, a igreja não é você. Me dá só um versículo bíblico provando isso. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito? A igreja, a conotação de templo significa o quê? O que é essa conotação de templo? A igreja é templo do Espírito e no contexto que você está usando é sobre a santidade do corpo do crente e a conexão do crente com uma igreja local. Você não é igreja. Nós que nos reunimos
somos a igreja. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Conheça agora o manual que vai elevar o seu conhecimento bíblico. Esse manual vai te fornecer definições e explicações de palavras e conceitos-chave da Bíblia, que te ajudarão a desvendar o significado de passagens difíceis e a identificar temas importantes em toda a Bíblia, aumentando o seu conhecimento. O manual é didático e ilustrado. Diferente da Bíblia tradicional, o manual é repleto de ilustrações, gráficos e imagens. Isso torna o manual muito mais didático e visual, facilitando em até 5 vezes o aprendizado e estudo. Você precisa ir depressa garantir esse manual, pois é limitado, não sabemos até quando vai estar no ar. Clique em Saiba Mais e não perca essa grande oportunidade de elevar o seu conhecimento bíblico ainda mais, de uma forma que irá te fazer economizar muito tempo nos estudos da Palavra de Deus.